Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Clame, chame o Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mais uma vez, Jesus manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela Rede Nazaré de Comunicação. Estamos iniciando mais um tema aqui desse Retiro de Carnaval 2026. E o tema é: ficaram todos cheios do Espírito Santo. Esse é o tema que nós vamos falar aqui. Tema onde nós vamos abordar o batismo no Espírito Santo. Hoje, o dia de você experimentar a plenitude do Espírito. Experimentar cada vez mais e de forma mais profunda essa experiência impactante do amor de Deus na sua vida. Então esse é o tema que nós vamos abordar. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. E assim eu queria convidar você a ficar conosco nesse momento de pregação. Você não trocar não de canal, ficar sintonizado. Permita-nos que entremos na sua casa. Permita assim que o Senhor entre na sua casa. Quando eu preparava esta pregação, o Senhor colocava muito no meu coração Apocalipse 3:20. Era esta palavra que o Senhor colocava no meu coração. E o Senhor diz a si mesmo em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. E é isso que o Senhor quer fazer hoje, meu irmão, minha irmã, na sua vida. Ele quer te levar por meio desse retiro a uma experiência com Ele, a ser tocado por Ele, curado, apacentado. Permita que o Senhor faça isso hoje, seja lá onde você estiver agora, na sala, no quarto, na cozinha. Permita que o Senhor toque o seu coração. Efésios 5:18, Paulo vai dizer a si mesmo: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E esta é a vontade do Senhor. Esse é o desejo do Senhor hoje para a nossa vida. É o desejo do Senhor hoje para a sua vida, para a vida da sua família, para toda a sua casa, para todos os seus. Que você seja cheio do Espírito. Hoje o Senhor quer que o seu coração esteja transbordando do Espírito Santo. O Senhor hoje quer que a sua vida seja um transbordar do Espírito. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a fazer essa experiência. Se tiver mais alguém aí na sua casa, se possível, convide ele para estar com você agora e participar deste momento de intimidade com o Senhor. Você já pode ir pegando a sua Bíblia, pegando a palavra de Deus e deixar aí do lado, porque aqui nós vamos utilizar a palavra de Deus. Nós vamos beber da palavra de Deus. Nós vamos experimentar o poder da palavra de Deus. Eu já gostaria que você pudesse ir pegando agora o livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Que você possa abrir sua Bíblia lá em Atos 2, de 1 a 4, e acompanhar conosco. Diz assim mesmo a palavra:
chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só, todos cheios do Espírito Santo. Aqui é o cenáculo. Os discípulos, eles estavam reunidos no cenáculo. E aqui os discípulos, eles estavam de maneira tal, bem fiel à ordem de Jesus, ou até mesmo o pedido de Jesus, que está lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 43. Ele falou assim mesmo, pedindo aos seus discípulos, e eu gostaria também que você pudesse acompanhar conosco esse pedido de Jesus. Você pode abrir a Bíblia novamente, e lá em Lucas, no capítulo 24, capítulo 24, versículo 43. Lucas 24, 43. Jesus diz assim mesmo para eles: eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestido da força do alto. Jesus aqui fez esta ordem, este pedido, para que eles permanecessem na cidade, em Jerusalém, até que fossem revestidos da força do alto, do poder do alto. Então eles estavam fiéis, eles estavam empenhados em obedecer esta ordem de Jesus, em atender este pedido de Jesus. E lá no cenáculo, eles estavam com Nossa Senhora. Nossa Senhora que era portadora do Espírito Santo. Tinha profundamente essa experiência com o Espírito Santo. Uma mulher de oração, de meditação, mulher das efusões, estava ali com os discípulos. E ali gerando no coração deles toda esta confiança nesta promessa que o Senhor tinha feito, aguardando assim com uma fé expectante a vinda do Espírito Santo, aguardando de forma expectante esta graça de ficar cheio do Espírito Santo. Então Nossa Senhora ali os ajudava e os confirmava na fé, na esperança, aguardando esta promessa. Agora é interessante, irmãos, percebermos o seguinte: existem alguns termos, que saltam ao coração, saltam aos olhos, que nos chamam a atenção aqui em Atos 2. Primeiramente a casa. Eles estavam no andar de cima, na casa, era um cenáculo. E assim na Bíblia quer dizer muito família, assembleia, simboliza muito isso, templo, lugar de intimidade dos discípulos de Jesus com o seu Senhor. E era isso mesmo que estava expressando, um lugar de intimidade. Eles estavam ali em oração, aguardando a promessa. Da mesma forma, você pode fazer aí da sua casa esse momento de aguardar esta promessa de que daqui a pouco vai estar acontecendo com você, de você ficar cheio do Espírito Santo, de você ser transbordado do Espírito Santo, ficar também com Nossa Senhora aqui, aguardando esse momento na casa, fazer aí da sua casa um momento de intimidade com Jesus, chamar o Espírito para dentro da sua casa, fazer esse momento de espera, aguardando que o Senhor venha com o seu toque, lhe dando a graça da experiência de um novo Pentecostes. Então era assim que eles estavam na casa, esse momento assim de intimidade. Outro ponto, outro termo aqui, é que eles estavam sentados, e na tradição
bíblica, na tradição judaica, cristã, significa escuta, né? Um coração de escuta, que dá para, assim, tentarmos imaginar ali os discípulos na escuta de Nossa Senhora, né? Escutando o testemunho dela, ela que é a pneumatóforos, a portadora do Espírito, né? Aguardando com todo desejo, apreciando este ensino dela, a esperar confiadamente o Espírito Santo. Então ali, sentados, lugar de permanência, né? Quem fica sentado aos pés é o discípulo. Então eles estavam ali como discípulos. E um outro termo aqui que salta aos olhos é cheios. Dá para ver que o Espírito vem e enche toda a casa. O Espírito vem e enche todo o ambiente, toda a casa onde eles estavam sentados. E diz também que eles foram tocados com as línguas de fogo e cada um deles ficou cheio do Espírito Santo. Então esse cheio aqui, uma palavra que vem do grego, é o mesmo verbo, tanto para a casa que fica cheia, como para os discípulos que ficaram cheios. É o mesmo verbo, pleró, que significa derramar, derramando, ou seja, foi uma vinda do Espírito, Jesus que dá o seu Espírito, e eles ficaram transbordando. Então, um cheio transbordando. É isso, o Senhor quer nos transbordar do seu Espírito hoje. O Senhor quer transbordar você do Espírito hoje. O Senhor quer que você seja cheia, sua família cheia, tenha essa experiência de estar cheio. Sabe, muitas vezes nós ficamos cheios de coisas que são ruins, né? Muitas vezes uma pessoa ela pode estar cheia de muitas notícias ruins, notícias que não edificam, notícias de violências, de maldade, de corrupção, notícias de pessoas que vivem como se Deus não existisse. Muitas coisas nós enchemos muitas vezes, ou permitimos que o nosso coração fique cheio de coisas ruins, amargura, inveja, orgulho, falta de perdão, ódio, muitas coisas ruins. Mas hoje, saiba, o Senhor quer que você se esvazie de tudo isso, que o seu coração seja esvaziado de tudo isso, que você já vá pedindo nessa pregação, que o seu coração fique vazio de tudo isso, seja um vazio de mim, você fique vazio de si mesmo, para permitir que o Senhor te encha, que você fique cheio desse Espírito, que Ele já começa a derramar, que Ele já começa a derramar na sua vida, já começa a derramar no meio de nós, o seu Espírito. Em Pentecostes, se cumpre essa promessa. Aqui é Jesus cumprindo uma promessa. Em Pentecostes se cumpre esta promessa de um novo derramamento do Espírito, como um dom pascal. O catecismo da igreja, no número 731, vai dizer que no dia de Pentecostes, no termo das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo, que se manifestou, se deu e se comunicou como pessoa divina. Da plenitude de Cristo, o Senhor derrama em profusão o seu Espírito. Olha que maravilha, a igreja nos ensinando. A igreja nos ensinando que no dia de Pentecostes, a Páscoa de Jesus, ela se realiza. A Páscoa de Jesus se realiza no meio de nós. Completou-se com a efusão do Espírito. Aqui o Espírito ele é manifestado, ele é derramado, ele é comunicado como pessoa. É por isso que é uma vinda diferente, irmãos. No dia de Pentecostes é uma vinda diferente. Ele já tinha vindo outras vezes, mas aqui é uma vinda diferente, porque ele vem como pessoa divina.
Ele vem para habitar o meu coração, para habitar o seu coração. Por isso que em Pentecostes podemos dizer que o Espírito Santo foi derramado para morar no meu coração e morar no seu coração. Então, aqui é uma promessa cumprida. Só que essa promessa cumprida, ela foi anunciada no Novo Testamento. Uma promessa cumprida, mas uma promessa a se cumprir, porque também tem muitos irmãos que vivem à margem dessa experiência. Tem muitos católicos que vivem à margem dessa experiência, que ainda não experimentaram esta graça de ser cheios, não tomaram consciência, são batizados, mas ainda não despertaram para esta graça. Hoje o Senhor quer te despertar. Hoje o Senhor já está te despertando. E isso é uma graça. Isso é uma graça. Então, no Antigo Testamento, lá no livro dos Números, lá no Pentateuco, capítulo 11, versículo de 24 a 30, o Senhor tinha pedido para Moisés reunir 70 anciãos, ali ao redor da tenda, que ele iria derramar o Espírito, para ajudar a condução de forma pastoral do povo até a terra prometida. E Moisés reuniu, o Senhor derramou o seu Espírito e eles começaram a profetizar, mas só que 2 deles não estavam lá ao redor da tenda, ficaram no acampamento, Eudade e Medade. Então Josué, muito zeloso, foi lá, Moisés proíbe-os, e Moisés falou, por acaso estás com ciúme de mim? Provera a Deus que todo o povo profetizasse, e que o Senhor derramasse sobre eles o seu Espírito. Então esse desejo de Moisés, irmãos, já é um desejo de Deus, é uma profecia aqui. Deus tem esse desejo de derramar o Espírito. Era um desejo de Deus derramar em profusão o seu Espírito Santo. Então aqui, essa fala de Moisés gerou essa bela profecia do desejo de Deus. Isso iria acontecer. E Joel, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, eu gostaria de pegar aqui com vocês. Joel no capítulo 3, versículos de 1 a 3, você pode pegar na sua Bíblia também. Ele vai dizer assim mesmo: depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e escravas. Aqui Joel fala de um derramamento carismático, um derramamento profético. O Senhor quer profetas. O desejo de Moisés, provera a Deus que todo o povo profetizasse, porque o profeta é aquele íntimo de Deus. É aquela pessoa apaixonada por Deus, que teve uma experiência de Deus. É aquela pessoa que escuta o Senhor, que vive uma graça de consagração ao Senhor, que vive uma vida em que abandonou o pecado, abandonou a vida velha e agora serve o Senhor. O Senhor quer assim o coração do seu povo. O Senhor quer assim os nossos corações, profetas, que vivamos para Ele, que falamos dEle, que vivamos uma vida a serviço deles. É esse o desejo de Deus, um Espírito que venha nos fazer profetas. Jesus, cante conosco. Manda teu Espírito, um Espírito profético, Senhor, que gere em nós meu coração, um amor, um desejo para viver contigo, para ter uma intimidade contigo, viver uma santidade de vida, viver alinhado o nosso coração com o teu coração. Um Espírito profético que nos leve a te anunciar. Manda, Senhor, esse Espírito sobre cada um de nós. Cante. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Mais uma vez, Jesus, manda. Jesus, manda
transformar meu coração. Nós vamos assim fazer um intervalo. Não saia daí, fique aí. Daqui a pouco nós estaremos de volta com este mesmo tema. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Mais uma vez, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. E estamos de volta aqui com o Retiro de Carnaval 2026 da Rede Nazaré de Comunicação. E estamos de volta aqui retomando o tema. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. E eu estava falando para vocês que esse Espírito derramado que deixou os discípulos cheios. As primeiras comunidades que experimentavam o Espírito também eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Falando que esta graça de estar cheio era uma promessa e que era anunciada no Antigo Testamento. Eu falei para vocês do desejo do coração de Moisés, que todo o povo profetizasse e que o Senhor derramasse o seu Espírito sobre eles, que mostrava um desejo do coração de Deus. Falei também de Joel capítulo 3, versículo de 1 a 3, de um derramamento carismático, onde o Senhor ia derramar o seu Espírito sobre todo o povo, sobre todo ser vivo, e todos profetizariam. Então um derramamento profético, um derramamento que vinha gerar em nós pessoas proféticas, íntimas do Senhor, de intimidade com Ele, servindo a Ele, falando em nome dEle, separado para Ele, um povo com o coração alinhado ao coração dEle. Eu retomo aqui falando de Ezequiel 36, de 25 a 27, que vai falar de um derramamento do Espírito com princípio de vida interior. Você pode pegar a palavra de Deus lá em Ezequiel, no capítulo 36, versículos de 25 a 27. O profeta vai dizer assim mesmo: derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. Olha só, irmãos, aqui fala de um derramamento do Espírito. O Senhor ia fazer o seu povo ficar cheio do seu Espírito, e esse Espírito derramado iria gerar uma obra nova, uma obra de conversão, ia gerar no povo um coração novo. O próprio coração do Filho, Jesus, iria bater dentro de cada filho e de cada filha de Deus, mediante o derramamento do Espírito. Ele fala aqui de tirar o coração de pedra, o coração endurecido que não quer saber de Deus, que não quer papo com Deus, o coração que quer viver a sua vida como se Deus não existisse, um coração de pedra voltado muito para o pecado, a obra do pecado, voltada para as coisas que o demônio vai oferecendo como se fossem coisas boas, para uma vida de idolatria, um coração totalmente endurecido,
que não quer Deus na sua vida. Então aqui o Senhor está falando que vai tirar esse coração de pedra e vai colocar um coração de carne. E isso Ele fará por meio do Espírito derramado. Por meio do seu Espírito derramado, que vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O Senhor fala, vai meter dentro do seu povo o seu Espírito. Dentro de vós, versículo 27, colocarei o meu Espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus mandamentos. Então, fazer com que o povo se volte para o seu Senhor, fazer com que nós nos voltemos para o Senhor, ofereçamos a nossa vida, o nosso coração para Ele, vivamos a nossa vida com Ele. Então aqui o Senhor iria gerar uma obra de conversão, uma conversão na mente e uma conversão no coração do seu povo, fazendo seu coração ser um coração novo. Depois, no Novo Testamento, a gente já vai ver João Batista lá em Mateus 3, 11 e Lucas 3, 16, em que eles dizem que, Mateus diz e Lucas também, que Jesus vai batizar no Espírito Santo e no fogo. Ou seja, Jesus vai derramar o seu Espírito e vai vir sobre nós como uma pessoa divina, uma presença divina. A graça de Deus vai estar em nós, a glória de Deus, o Espírito vai morar, a presença da Trindade em mim e você, mas ao mesmo tempo, meu querido e minha querida, uma obra de purificação, um juízo interior, onde o Espírito Santo vai nos fazendo ter consciência, uma vez que nós acolhemos o Espírito, uma vez em que nós abrimos a porta do nosso coração para experimentar uma nova efusão, um transbordamento da graça, uma atualização de tudo aquilo que nós já recebemos no nosso batismo sacramental, no crisma. Aqui é uma atualização. Então o Espírito vai nos dando a graça de percebermos toda a vida velha que levávamos, para que possamos abandoná-la e agora passar da vida para a morte, assumindo uma vida nova, restaurada. Fomos ressuscitados por Cristo por meio do seu Espírito, agora para uma vida nova. Então esta obra o Espírito Santo veio fazer. Então aqui é João Batista falando o que Jesus iria fazer em nós quando derramasse o seu Espírito. E o próprio Jesus, depois ele vai retomar lá em João 7, de 37 a 39, quem tiver sede, venha a mim e beba, pois do seu interior, como diz as Escrituras, mandarão rios de água viva. Depois João vai comentar, dizendo que ele estava falando do seu Espírito, que daria a todos que crescem nele, mas ainda não havia Espírito, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Então Jesus estava falando do seu Espírito Santo, que viria a saciar o coração sedento do homem. E então, assim, de uma forma bem mais clara, nós podemos perceber lá em Atos, no capítulo 1, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus vai falar a si mesmo, e é Jesus que vai chamar de promessa. Jesus vai dizer a si mesmo no versículo 4, e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperasse aí o cumprimento da promessa do Pai. Jesus que chama de promessa. Promessa do Pai. Que promessa é essa do Pai? Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então Jesus está falando que essa promessa é um batismo no seu Espírito. É um encharcar-se no seu Espírito, é um mergulhar no Espírito Santo, no Espírito de Jesus, no Espírito do Pai. Jesus está falando desta promessa para mim e para você, uma promessa cumprida. Eu já experimentei, um dia eu experimentei, e todos os dias eu tenho experimentado esta graça, porque é uma promessa que é para ser vivida continuamente, todos os dias.
Essa graça de ser cheio do Espírito Santo é uma graça contínua. Você pode viver a todo momento. Você pode experimentar esse derramar do Espírito orando com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Você pode experimentar este transbordamento rezando o texto com Nossa Senhora. Você pode experimentar, irmão, numa confissão. Eu experimentei uma nova efusão na confissão. Foi ali a minha mudança de vida em 1996, em dezembro, preparação para o Natal, numa confissão. Ali eu fui batizado no Espírito, porque a igreja ensina que o Espírito Santo age nos sacramentos. E você pode experimentar também na Eucaristia. Na Eucaristia há transbordamento no Espírito. Você pode ficar cheio do Espírito, participando da missa todos os domingos, participando da Santa Missa diariamente. São João Paulo II, na sua encíclica Eclésia de Eucaristia, vai dizer que quando nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus, há o aumento do dom do Espírito em nós, ou seja, há um transbordamento, e você pode experimentar isso. Então é uma graça, meu irmão e minha irmã, que nós fazemos no Espírito. Mas quem é o Espírito? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é inseparável do Pai e do Filho. O Espírito Santo, ele é Deus. Diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 685, que ele é uma pessoa da Santíssima Trindade, a terceira pessoa, mas é a primeira no despertar da fé. Então é uma pessoa consubstancial ao Pai e ao Filho, e que um Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então podemos erguer louvores, adoração ao Espírito Santo. E continua ainda, né? Então, como pessoa, ele pensa, ele fala, ele age, ele ama, ele santifica. Isso é o Espírito Santo. Então ele é santificador, ele é mestre interior, ele é fogo que purifica e ilumina. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 3, vai dizer assim mesmo, e eu gostaria que você também pudesse pegar, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3, diz assim: por isso vos declaro que ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Então, essa experiência aqui de fé, esse conhecimento de fé só é possível no Espírito. Então é o Espírito que revela Jesus para nós. Então, para estar em contato com Jesus, com Cristo, nós precisamos primeiro ser tocados. Precisamos do toque do Espírito na nossa vida. Então, se eu quero conhecer Jesus profundamente e ter uma experiência com Ele, é no Espírito Santo que eu vou fazer essa experiência. É o Espírito que vai me revelar. Isso ensina a igreja, lá no Catecismo, número 683, ainda no 683 vai dizer assim mesmo: sem o Espírito não é possível ver o Filho de Deus, e sem o Filho ninguém pode se aproximar do Pai, pois o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus se faz pelo Espírito Santo. O conhecimento do Filho de Deus se faz pelo Espírito Santo. Esse é o Espírito, é uma pessoa. É por meio dele que eu tenho experiência. Então, no batismo no Espírito Santo, o que é o batismo do Espírito Santo? Não é um novo sacramento, é uma experiência com o derramar do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo, que nós vivemos no grupo de oração, vivemos muito isso na renovação carismática, a igreja vive isso, é uma experiência para todos na igreja, para todos os movimentos pastorais, comunidades, e o próprio Papa Francisco nos pediu: compartilhem com todos na igreja a graça do Espírito Santo. Então, não é um outro batismo, irmãos, é uma graça de ser tocado por Jesus, de ser preenchido, ser
tocado por Ele, ser inundado por Ele, de ter uma experiência de amor que vai nos curando, que vai nos libertando, que vai ampliando a nossa visão, que vai nos despertando para uma vida nova. Nós vamos tendo consciência do chamado ao qual Deus nos fez, da missão que Ele nos confiou, porque vem à tona todas as graças batismais que nós recebemos no sacramento do batismo. Então, é uma experiência de atualização batismal, do sacramento do crisma. É uma experiência de renovação, é uma experiência em que eu e você ficamos cheios do Espírito Santo, e que pode ser atualizada a todo momento. As primeiras comunidades viveram isso. Não foi só em Pentecostes que esta graça foi experimentada, mas também você pode pegar a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 30, onde lá na comunidade Pedro e João estavam rezando com os irmãos, eles que tinham sido presos, por ter curado um coxo na porta formosa do templo. Foram presos, depois foram ameaçados de falar em nome de Jesus. Eles que ali foram para casa, para a comunidade, e ali eles estavam rezando, a comunidade rezando com eles, e durante a oração eles rezavam assim mesmo, no versículo 30, estendei a vossa mão para que se realize curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Uma experiência que se repetiu novamente ali na comunidade. Nós podemos ver isso também lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João desceram a Samaria, e ali, depois de ter um povo evangelizado pelo diácono Filipe, eles impuseram as mãos e o povo lá recebeu o Espírito Santo. Lá em Atos 10, Pedro pregando na casa de Cornélio, ele ainda estava pregando a palavra. Lá aquela casa experimentou, a família de Cornélio experimentou esta graça do Espírito, este transbordado Espírito que inundou aquela casa. E diz ali que eles começaram a profetizar, a utilizar os carismas, o dom de línguas. Uma graça realmente estava acontecendo. Depois eles foram batizados. Depois lá em Éfeso, quando Paulo chega lá, encontra os discípulos de João, por acaso recebeste o Espírito Santo quando abraçastes a fé, lá em Atos 19, de 1 a 6, e eles falaram, nem sequer ouvimos falar que tem um Espírito. E ali Paulo impôs as mãos e eles ficaram plenos, cheios do Espírito Santo, e começaram a profetizar. Então, uma graça que se experimentava constantemente no início da igreja, e que hoje novamente nós estamos experimentando. Não é um extra, não é pouco, não é pouca coisa, é plenitude do Espírito. Então, batismo no Espírito Santo, esta graça de ficar cheios, transbordados, é uma experiência transformadora de vida, pelo amor de Deus derramado no coração da pessoa pelo Espírito Santo, através de uma submissão ao senhorio de Jesus. Esta graça, ela aprofunda a comunhão com Deus e com os irmãos. Esta graça também, ela aviva o ardor evangelístico no coração da pessoa. Ela sente um desejo de anunciar as maravilhas que ela experimentou. Ela sente o desejo de anunciar aquela experiência de amor, aquela experiência de misericórdia, de ser apacentado pelo bom pastor. Ela sente o coração arder, tem uma experiência de amor, foi tocada pelo Senhor, e ela quer anunciar esta maravilha. Então o Espírito Santo ali aviva esta pessoa com ardor de anúncio do Evangelho, da palavra de Deus, e equipa também com os dons e com os carismas. Então a pessoa, ela cheia do Espírito Santo, os dons do Espírito começam ali a jorrar, vem à tona, todos os dons crismais vêm à tona, os carismas do Espírito Santo vêm à tona, para que essa pessoa possa desempenhar a sua função, a sua missão na igreja e no mundo. Então é uma graça para mim, é uma graça para você, irmãos, ficar cheios do Espírito, ser um profeta, um homem ou uma mulher de Deus, que tem um coração alinhado com Ele, que tem um coração voltado para Ele, que vive a graça de uma santidade de vida, numa fé ali inabalável, numa fé ali manifestada para o mundo,
que é uma pessoa que tem Jesus como o seu Senhor, um profeta que anuncia as maravilhas de Deus, um profeta que vive a graça de Deus. É isso que o Senhor quer fazer hoje na sua vida. Abra as portas do seu coração para experimentar esta graça de vir à tona, mediante a sua adesão pessoal, consciente. Todas essas graças batismais, graças crismais, que aconteçam na sua vida agora, que você tenha uma experiência de uma grande renovação, que você tenha uma experiência de uma grande efusão agora, que você tenha agora um momento de uma profunda libertação de toda a opressão psíquica e do coração que te impede de ser uma pessoa do Senhor, de viver para o Senhor, de viver um tempo de graça, um tempo de alegria, um tempo de paz, de felicidade na sua vida. É esse tempo que o Senhor quer agora irromper na sua vida. É esse tempo que o Senhor instaura hoje, mediante esta graça de ficar cheios. Pentecostes para nós é esta graça de ficar cheios, plenos, encharcados do Espírito. E o batismo no Espírito, do Espírito que tanto nós vivenciamos, ele libera essa graça. Que o Senhor agora te libere esta graça do Espírito, que o Senhor agora te conceda esta graça. Põe a mão no seu coração e peça: Senhor, eu quero ser batizado. Senhor, eu quero ficar cheio do Teu Espírito. Senhor, eu quero ter uma experiência impactante agora de Jesus ressuscitando na minha vida. Eu quero ter essa experiência de ressurreição, que Ele me levante, que Ele me toque, que Ele cure a minha cegueira, que Ele cure as feridas do meu coração, que Ele me faça uma pessoa nova, que Ele me faça uma pessoa renovada, cheia de amor, cheia de alegria, para testemunhar no mundo de hoje, para levar a luz a todos aqueles que estão na escuridão. Derrama, Senhor, Teu Espírito, me batiza agora, faz vir à tona todas as graças que eu um dia recebi no meu batismo, que eu tome posse desta graça hoje, de viver o meu batismo que recebi na igreja. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Move-te em mim. Cante, move-te em mim. Move-te em mim. E vai experimentando ficar pleno. Toca minha mente, o meu coração. Cheio do Espírito. Enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te mais uma em vez, mim. irmãos. Move-te em Toca, mim. Senhor, cada lar agora. Toca cada pessoa que está ouvindo, que está escutando, que seja cheio do Teu Espírito. O meu coração, enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E eu quero assim, aqui, irmãos, agradecer por você ter nos acolhido na sua casa, ter ficado conosco, participando desse momento de intimidade, de encontro com Cristo, mediante este carnaval, esse encontro de carnaval com Cristo, 2026, que está sendo realizado aqui pela TV Nazaré, pela Rede Nazaré de Comunicação. Muito obrigado por estar conosco, que o Senhor assim te abençoe, te guarde, te proteja, e que a partir de hoje você viva essa graça de uma nova efusão do Espírito na sua vida. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim.